só, o presidente Lula deu mais um sinal de reaproximação com a ditadura de Cuba, viu? Ele despachou uma comitiva liderada pelo assessor especial Celso Amorim à Havana. A intenção de Lula é reatar relações mais amplas com o país, assim como fez com o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, houve congelamento de relações com os dois países, iniciado no governo Michel Temer e amplificado por Jair Messias Bolsonaro. Meu querido Diegão, e essa aproximação, irmão? Me explica. Olha, é o Lula sempre prezando por aliados em razão da sua ideologia do que pelo resultado político, do que pelo interesse nacional. É a mesma coisa em relação à aproximação com a Venezuela, ao desejo dele de financiar todo o rombo econômico da Argentina. É aquele movimento que nós estamos observando o Lula, não de ser um bom presidente para o país, mas de se consagrar como uma grande liderança da esquerda dessa era. E isso motiva as decisões dele, também a sua busca em, de repente, ser indicado ao Nobel da Paz. E nisso, o interesse do brasileiro vai sempre ficando escanteado, vai sempre ficando em segundo plano. Ô Maninho, você acha que aos poucos ele está avançando com a agenda ideológica? Do ponto de vista prático. Assim, esquece o teórico. É muito teórico, mais a gente já sabe o que ele simbólico. pensa. Eu quero saber se isso vai afetar a vida das pessoas. O que vai afetar pagando conta para a dívida desses países. Porque, em geral, assim, nos ciclos anteriores de governos do PT, o que aconteceu na aproximação com esses países foi a celebração de convênios ou obras nesses países que depois não foram pagos. Então, do ponto de vista prático... O que vai afetar na vida do João e da Maria é que os impostos que ele está pagando... que eles estão pagando vão justamente para cobrir esse rombo. Exatamente. Do ponto de vista prático, é isso. Agora, do ponto de vista... também tem, eu diria que do ponto de vista político, gera um aumento da polarização. Porque é justamente mais um símbolo de uma radicalização à esquerda que insufla a sociedade na conflagração do debate. Ou seja, afasta... mais uma vez, o Brasil da promessa do slogan do governo, União e Reconstrução. Ô, Pepe, como é que você vai defender isso, hein, irmão? Eu não fico surpreso com a política externa do governo Lula, porque eu já esperava isso, né? O fortalecimento da relação com os países da América, né, do Sul e do Norte e Centro-América, e a reaproximação com os países do Hemisfério Sul, né? Foi assim... no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no Dilma I e no Dilma II, né? Ou seja, é a política que o Lula está implementando junto com o Celso Amorim, que idealizou essa política, né? E faz um pouco de sentido. Com a Venezuela, por exemplo, eu venho defendendo isso publicamente aqui em vários momentos. Você não resolve o problema da Venezuela virando as costas para os venezuelanos, né? Você resolve o problema da Venezuela participando do debate junto com a Venezuela. E a soberania. Essa que é a ideia do negócio, né? É bom lembrar, por exemplo, né, que com a crise da Ucrânia, o Joe Biden, os Estados Unidos, por meio do Joe Biden, foi para a Venezuela negociar a compra e venda de petróleo. Se o Brasil deixar a Venezuela sozinha, outros países irão ocupar esse espaço. Ou os Estados Unidos, ou a Rússia, ou... Os Estados Unidos não vai promover a ação que o Brasil está promovendo agora. Não, mas está muito mais. Eu concordo em parte, no sentido de que alguma relação diplomática é importante ter. Agora, quando você faz uma recepção com honras de chefe é outra de coisa. Estado... Não, eu concordo com você, mano. Eu concordo com você, assim, em relação, assim, tem que separar ter recebido o Maduro aqui com aquelas louras de chefe de Estado, tapete vermelho. Isso foi um equívoco do Lula. E foi um equívoco do Lula até para o mundo todo, né? O Lula, que defende os direitos humanos, não pode não olhar a Venezuela e ver que a Venezuela é um país autoritário. O Capês. E isso também é virar as costas pro venezuelano. Você acha que o PP tá passando um pano gostoso agora? Não, eu acho que o Brasil tem que manter boas relações com o maior número de países possíveis, desde que haja algum interesse diplomático ou econômico. Eu estou na linha do Mano, quer dizer, você vai fazer relações com Cuba para resultar no empréstimo do BNDES para a construção do Porto de Mariel, com todas as denúncias ali envolvendo de corrupção, para mandar dinheiro para uma ditadura onde não tem Ministério Público, não tem fiscalização de como esse dinheiro vai ser gasto, aí começa a ser um interesse nacional, um interesse econômico. Agora, se não custar
dinheiro, acho que Cuba tem muito pouco a contribuir com o país em termos econômicos. O que ela pode contribuir é para a deterioração das nossas relações com os Estados Unidos e com a União Europeia. O Biden começou a bajular o Lula de tudo quanto é maneira. Vira-lata agora do Capesca. É impressionante a falta de respeito com quem está falando. O Pepe fuma charuto, né, Pepe? Eu tô dizendo... Eu vou ficar mal com os Estados Unidos e a União Europeia, tô triste. Não. Eu estou dizendo... O Brasil é gigante. Vamos lá. Eu estou dizendo... Ele fica assim, tadinho, ele é um pouco nervoso. Eu estou dizendo que esse é um dos efeitos colaterais da aproximação com Cuba e com Venezuela. Isso pode trazer consequências. Agora, por outro lado, o Lula pretende fazer uma reunião no Mercosul, na América do Sul, na América Latina, para que o Brasil seja o grande representante desse bloco. E isso, em tese, pode dar força para o país. Agora, eu não vejo muita vantagem em prejudicar as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Embora ele diga que seja um complexo de vira-lata. Eu acho o contrário. Essa arrogância de querer dizer, eu não devo... Isso que é complexo. Quem não tem complexo se relaciona normalmente, verifica o que é do seu interesse, o que não é do seu interesse, não está preocupado com uma coisa ou com outra. Agora, quem diz, eu não vou me submeter ao imperialismo yankee, eu não vou com o colonialismo e imperialismo europeu, isso sim... Imagina, gente Pepe, complexada. Qual a importância dos Estados Unidos? Olha, e tem que ir no banco do psiquiatra. Segundo parceiro comercial do Brasil. Não, Estados Unidos, Estados Unidos, segundo parceiro comercial nosso. Ninguém está falando para virar as costas para os Estados Unidos. Não. Vocês estão exagerando para fazer o ponto de que é um efeito colateral. Que é um ponto de vista fraco, né? Não, vai fazer o seguinte, o Brasil tem que ter a sua política externa de forma clara, de forma eficiente, e continuar com a sua... Você sabe quem dizia isso que o PP está falando? Sabe quem falava muito isso? Batia no peito? Dilma Rousseff. Vou nacionalizar, não vou fazer parceria internacional. Nós não temos complexo de... Quem usa a expressão complexo de vira-lata é a Dilma Rousseff. Por isso que ele está repetindo aqui, que nem um papagaio que ela dizia. Você acha que vai trazer algum tipo de benefício isso? Não, o ponto que estão trazendo aqui é importante. Como é que a gente faz comércio internacional? Comércio internacional baseado em ideologia é a pior coisa que tem. Você tem que comercializar com quem vai te trazer mais ganhos, com quem mais é eficiente. Aí você fica assim, não, então eu vou dar preferência a Cuba, ou eu vou dar preferência à América do Sul. Primeira pergunta que você tem que se responder é isso. Vai trazer algum benefício? Será que faz sentido isso? E aí quando você simplesmente resolve fazer comércio internacional baseado na ideologia e esquece... Quem que é o mais competitivo, qual cadeia global de valor que eu deveria estar inserido, você vai prejudicar os brasileiros. Mas no final das contas os caras jogam pra plateia, né? Não, exato. Por exemplo, você lembra o Bolsonaro falando da China? Era jogar pra plateia. Total. O Brasil bombando no relacionamento com a China e no agronegócio. Concordo com ele. Não se deve fazer política exterior de forma ideológica, tem que fazer de forma técnica, né? O Brasil, por exemplo, tem uma indústria que é muito atrasada, né? Assim, só consegue vender manufaturado para países da América Latina e da América Central. Ou seja, a Venezuela compra muito produtos, equipamentos, máquinas do Brasil. A Europa já não consegue comprar, porque a nossa máquina está muito defasada e muito cara para os países europeus. Mas você acha que tecnicamente... Ou seja, eu acho que, por exemplo, o renascimento da industrialização no Brasil, que é o que eu acredito para mudar o cenário do Brasil, passa para o fortalecimento do Brasil com os países da América Latina como um todo. Então, agora, você acha que tecnicamente, se aproximar de Cuba e criar algum tipo de problema com os Estados Unidos, evitar esse complexo de vira-lata, ou é um pragmatismo com o segundo maior parceiro comercial do país? Aproximar com a China é muito melhor do que aproximar com Cuba. Eu acho que isso é fato. Olha, com China, com a Arábia Saudita, com a África do Sul, com os países do Mercosul, da América do Sul, dos Estados Unidos. Faz sentido financeiramente falando. Cuba, não vejo problema de ter boas relações, desde que isso não haja um compromisso ideológico que afete nossas relações com o Brasil, como a Venezuela afetou suas relações com os Estados Unidos. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mais que Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. No entanto, produz menos petróleo do que o país. Então, mas aí que tá. Olha que oportunidade. Mas olha que oportunidade que o Brasil teria. Fazer uma joint venture entre Petrobras e PDVSA. E fazer a exploração. Não, terraplanismo econômico. Vem cá, gatinho. Estados Unidos boicotaram a Venezuela. Peraí. Que maravilha. Peraí, ô Capês, me dá um minuto aqui, porque Mano Ferreira não gostou dessa história. Veja, PDVSA já me lembra imediatamente Refinaria Abreu e Lima.
lá de Pernambuco. Que basicamente o discurso era esse, que a Petrobras vai investir em sociedade com a PDVSA. O que aconteceu? Muito dinheiro público brasileiro foi jogado no lixo, porque a refinaria nunca deu certo, a PDVSA não cumpriu com a sua parte dos investimentos e o prejuízo ficou para o povo brasileiro. Então, esse discurso de o Estado indutor do desenvolvimento através de parcerias com esse tipo de país, não... Olha nos olhos do PP e fala isso. Por que você só olha pra cá? Mas, mano, outro ponto... Pelo menos o complexo de vira-lata foi vencido. Tomamos um bruta prejuízo, mas não temos o complexo de vira-lata. Isso é importante. Foi outra coisa, assim. Por que você não quer assumir que apoiou a Dilma? Eu apoiei todos os presidentes do Brasil, inclusive o Bolsonaro. O nacionalismo. Ô, Capê, você vê, quando fala da Dilma, o PP, ele sai correndo, que nem saiu do debate com você. Claro, ele é... Mas, Paulinho, eu trabalhei com a Dilma, não sei se você sabe. Eu fui chefe de gabinete do ministro da Dilma. E aí? Gabeira Unger, né? Fiquei lá 1 ano e meio. Como que foi? Foi bom. A gente conseguiu discutir projetos pro Brasil. Você lia... Não foi bom, né? Foi bom, depende pra quem, né? Olha, Você lia os livros do Capês na época? Não, ele lia os livros de economia da Dilma. Capês é minha referência em direito penal, claro. E de filosofia também, né? Bom filósofo. Agora não começa a bajular muito também, até porque hoje em dia nas faculdades não se ensina mais direito penal, mas a história do que um dia foi o direito penal. Porque o que está nos livros e na Constituição não é o que se vê na prática. Ele tá me batendo. Ele só quer que você pague a janta agora, viu, Capês? Senhores, vocês perceberam que tá tendo, uma troca aqui, né? Uma tentativa, obviamente, de um pagar a pizza pro outro neste domingo, né? Agora, eu não sei quem vai fazer essa... Eu pago, com o maior prazer. Não paga não, querido. Você só fala isso na frente da câmera. Eu pago. Porque fora dela você tá xingando Olha, ele me pediu para pagar um almoço para ele. Coitado, fico pedindo. Você perdeu a aposta. Eu marquei o almoço, liguei para ele, sabe o que ele falou? O quê? Ô, Capês, tô acabando de acordar, esqueci, não sei, não tá na minha agenda. Até parece que foi assim, é. Era meio-dia, estava acordado faz tempo. Porque nunca... Mas você não lembrava mas você não lembrava da agenda. Nunca o sol nasceu antes de mim. Pergunto, se você... nunca o sol nasceu. Levantou antes de mim. O sol por testemunha. Vai assistir o filme do Alain Delon. Agora, assim, ele esqueceu do compromisso que tinha. Ficou me cobrando, convidei porque a gente debate aqui. Senhores, mas eu gosto do PP. Adora. É um bom ministro.